Olá, tudo bom? Eu sou Carla Luísa, sócia do CGE Consultoria. Estou aqui hoje para trazer mais informações sobre direito condominial. Hoje eu vou falar sobre as funções do conselho, do conselheiro durante a administração, durante a gestão condominial. Mas antes de mais nada, eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, compartilhem esse vídeo, deixe o seu comentário e desde já eu agradeço a sua atenção para receber esse conteúdo de direito condominial. Hoje eu vou falar sobre o conselheiro. Qual é a função do conselheiro numa gestão do condomínio? Quando existe a Assembleia Geral ordinária e extraordinária, o síndico ele comparece e tem o conselho, que é composto pelos proprietários adimplentes que participam das assembleias. Então, quando finaliza uma gestão, geralmente de 1 ano, 2 anos, é feita a votação do síndico e do conselho, que faz parte de uma comissão, de um colegiado, para que durante esse período da gestão seja feito o melhor trabalho, não de uma pessoa, mas de um grupo. O síndico, ele toma as decisões, ele faz todas as atividades de contratação, de aprovação, de contratação de funcionário, de contratação de prestação de serviço. Então, a hora de escolher e contratar é com o síndico, mas antes que isso aconteça, existe uma discussão, existe uma avaliação prévia de um colegiado, que é composto dos conselheiros. Então, não é de forma arbitrária, de forma solitária que o síndico age durante a gestão. Ele precisa de um colegiado. Então, grandes conflitos que acontecem durante a gestão de um conselho é quando o síndico ele age sozinho, sem a participação do conselho. E tem outras questões que acontecem quando o síndico ele busca o conselho para participar, para avaliar do serviço que está sendo realizado e o conselho não se apresenta para avaliar esse serviço. Então, hoje eu vou falar sobre algumas atividades que o conselheiro que é aprovado, que é eleito junto com o síndico, ele precisa ter esse cuidado. Qual o primeiro ponto que o conselheiro ele tem que avaliar? Todo mês existe um balancete emitido pela administradora do condomínio. Essa administradora, ela prepara o balancete com as receitas, com as despesas e com todos os recibos que foram realizados ao longo do mês. Então, tudo que foi realizado no mês de janeiro, a administradora vai colhendo a documentação e prepara a pasta de prestação de contas. Nessa pasta vai informar tudo que foi recebido pelo condomínio, o que pode ser recebido pelo condomínio. São as cotas condominiais, em caso de inadimplentes que fez parcelamento, são os acordos. Outras questões, ações judiciais que o condomínio é credor. Então, esses são fontes de receita de um condomínio que tem que ser demonstrado na pasta de prestação de contas. E o conselheiro eleito, ele precisa mensalmente avaliar essa prestação de contas. Se foi nessa pasta consta todos os recibos, verificar se a ordem foi realizada, se o pagamento foi efetivado, se o crédito ele foi computado. Então, esse é o primeiro ponto e o mais importante que o conselheiro tem que fazer. Outro ponto que é importante é o conselheiro poder avaliar e acompanhar a manutenção. Quando tem a execução de uma obra dentro de um prédio que foi contratado pelo síndico, o conselheiro tem que acompanhar o síndico do momento que foi
colhidos os orçamentos para aprovação, todos os orçamentos, analisar valores, analisar a segurança jurídica do contrato, avaliar o tempo de execução, as garantias, tudo isso precisa ser avaliado dentro da gestão do condomínio. Outra questão que deve ser mencionado a respeito do conselheiro é que a função dele não é atrapalhar a gestão, não é implicar com o síndico e causar prejuízo durante a gestão. A visão que o conselheiro tem que ter é que se a gestão do síndico for harmônica, tiver frutos, for bem implementada, todos vão ganhar. Não é aleatória a questão de um conselheiro. Qual é a função do conselheiro? É colaborar, contribuir para que o síndico execute da melhor forma possível o seu serviço, o seu encargo durante a sua gestão. E aí, o que acontece na prática? É feita a Assembleia Geral Ordinária, é aprovado um conselho e o síndico, só que o conselho é inimigo do síndico e durante a gestão é aquele conflito de interesses, é o conselheiro querendo atrapalhar o trabalho do síndico, é o conselheiro não assinando pasta, é chamando a atenção do síndico porque o síndico executou um serviço em benefício ao condomínio. E essa questão, essa picuinha de moradores acaba levando ao problema pessoal entre os moradores, acaba atrapalhando a gestão. E aí entra a necessidade de uma assessoria jurídica para orientar a gestão do síndico, como desenvolver um trabalho em conjunto com o conselho. Então, o que tem que ser observado é essa colaboração, essa contribuição de um conselheiro. Eu falei anteriormente sobre análise de pastas, sobre a questão de aprovação do contrato de execução de obras. Às vezes o síndico ele precisa autorizar uma obra de reparação. Você tem que ter um limite de até tantos valores em reais para poder aprovar como síndico sozinho, com a presença do conselho. O conselheiro ele precisa avaliar os orçamentos e verificar qual é a melhor empresa que vai executar esse serviço pro prédio, pro condomínio. Avaliar, opinar, aconselhar o síndico, acompanhar toda a gestão, verificar as pastas, ser um elo entre os moradores e o síndico. Às vezes tem um morador que quer falar com o síndico, não consegue porque o síndico está realizando outras atribuições. O conselheiro pode receber a reclamação, a sugestão, até o elogio e ser o elo entre o síndico e o morador. Quando houver conflito entre moradores, na ausência do síndico, o conselheiro pode interferir. Ele tem que ter também conhecimento sobre a convenção do condomínio, ele precisa ter o conhecimento sobre o regimento interno e aconselhar o síndico quando não está sendo implementado. Então, está sendo realizado alguma atividade que está em confronto com o que prescreve a convenção do condomínio. São essas questões que o conselheiro ele precisa analisar, implementar, está disponível para contribuir na gestão. Tudo bem, pessoal? Eu espero que tenha contribuído com vocês sobre as informações de direito condominial e peço que vocês se inscrevam no meu canal e deixem o seu comentário. Muito obrigada e até semana que vem.